Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma hora de engravidar, essa série de lives que visam te dar acolhimento e clareza para o que você precisa fazer para alcançar o positivo e conseguir engravidar mais rápido. Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, especialista em fertilidade, eu atuo com reprodução humana e meu objetivo é te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Então, se você tem esse sonho, precisa começar a assistir essa série de lives que geralmente a gente faz toda semana, tá? O episódio de hoje, o que a gente vai conversar é sobre um tema muito específico, que é tempo é fertilidade, estratégias práticas para quem tem mais de 35 anos. Então, se você tem mais de 35 anos, você precisa aqui assistir essa live completa. É importante, então, primeiro a gente esclarecer qual é a diferença entre tentar engravidar abaixo de 35 anos e acima de 35 anos. Basicamente, a gente tem duas diferenças para isso. A primeira delas é que quem tem menos de 35 anos costuma ter uma reserva ovariana maior e uma qualidade de óvulo maior. A gente sabe que essa reserva vai diminuindo ao longo do tempo, assim como a qualidade dos óvulos. E a partir dos 35 anos é como se essa ladeira ficasse um pouquinho mais íngreme e a perda acontece de forma mais importante, tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos. Então, isso é um ponto extremamente importante que vai nortear tanto a investigação de quem está tentando engravidar e não está conseguindo, quanto a suplementação, né, de vitaminas e as práticas que precisam ser feitas. E um erro muito comum que eu vejo é vocês tentarem durante muito tempo e demorarem muito para buscar ajuda e orientação do que vocês precisam fazer para conseguir engravidar. Então, se você tem menos, né, tem mais de 35 anos, a gente tem a opção ou de você tentar engravidar por 6 meses e se isso não acontecer, a gravidez não chegar, aí você vai, procura um especialista em reprodução humana para fazer uma avaliação e uma investigação do casal, ou já começar essa investigação, mesmo durante o tempo de tentativa, você já começa essa investigação. A grande vantagem de você começar a busca, né, imediata é você acelerar esse processo do que você esperar 6 meses. E a grande desvantagem que eu vejo nisso é só a questão talvez da ansiedade, né, de estar fazendo mais exames, essa investigação. Mas em termos de acelerar o processo, você já começar a sua pesquisa, a sua investigação, isso é realmente muito importante, tá? Então, se você tem mais de 35 anos, ou você tenta engravidar 6 meses, e aí sim procura um especialista, se você não conseguir, ou você já começa essa investigação de forma imediata. Tá? Agora, se você tem menos de 35 anos, geralmente esse intervalo que a gente permite a tentativa espontânea do casal para ver se vai acontecer a gravidez é 1 ano. Então, quem tem menos de 35 anos, geralmente 1 ano. Como é que eu costumo fazer na minha prática? Eu peço geralmente, mesmo mulheres abaixo de 35 anos, eu peço a avaliação da reserva ovariana. Isso eu acho que ajuda a nortear a gente quanto tempo eu tenho de liberdade de deixar ela tentando, né? Você tentando engravidar espontaneamente. Porque se você vem com uma reserva ovariana mais reduzida, né, a gente precisa acelerar esse processo de investigação. Então, isso é importante conversar com o seu ginecologista, com o especialista que te acompanha, para justamente te ajudar a tomar essa tomada de decisão. Agora, também, se você tem menos de 35 e tem já um diagnóstico de endometriose, ou síndrome de ovário policístico, ou vem tendo ciclos irregulares, ou costuma ter muita cólica, você também já deve partir para uma investigação imediata e não esperar 1 ano de tentativa. Tá? Isso é extremamente importante porque tempo é fertilidade. Agora, um grande medo, né, das mulheres que têm mais de 35 anos é justamente a questão da baixa reserva. E aqui ocorre uma confusão. Baixa reserva não é sinônimo de infertilidade. Você mesmo tendo baixa reserva, se você ovula todo mês, você tem chance de engravidar. Quando você faz um exame que avalia sua baixa reserva, que pode ser o hormônio antimileriano, quando ele vem abaixo de 1,2, ou quando você faz uma contagem de folículos antrais que vem menor do que 7 folículos, isso sinaliza pra gente que você sim está caminhando para essa baixa reserva, que você tem essa baixa reserva, e é mais um alinhamento de expectativa. Se você precisar passar por um tratamento de reprodução assistida,
como que vai ser sua resposta, né? Mulheres com uma reserva reduzida vão tender a ter uma menor resposta num tratamento de reprodução assistida em termos de quantidade de óvulos, tá? Agora, isso também ajuda a nortear quanto tempo você pode ficar tentando medidas menos complexas ou ficar tentando de forma natural engravidar, tá? Isso é extremamente importante para a gente alinhar o planejamento. Porque o que acontece muitas vezes é que vocês ficam tentando 2, 3, 4, 5 e aí demoram a procurar essa ajuda. E isso é extremamente perigoso para diminuir a chance de você de fato conseguir engravidar. Então procurar ajuda de bate-pronto é o melhor cenário realmente. Até para ter a resposta, olha, continue a tentativa, tá? Bom, isso aqui é extremamente importante. Então, você ter a rota clara do que você precisa fazer para aumentar a sua fertilidade, se você tem mais de 35 anos, o que você precisa investigar, né? Como que você tem que traçar essa rota é extremamente importante, justamente para te dar essa clareza e marcar o tempo. Quanto tempo você vai ficar tentando espontâneo? Qual mês que você tem que procurar o seu médico para você ter uma orientação aqui de tempo, né? Não tenho tempo, ou às vezes de ir ao médico, de fazer exame, ou de fazer as práticas, né, que podem aumentar minha fertilidade. E aí, né, eu volto com um questionamento assim, será que você não tem tempo nem no fim de semana? Né? Porque o fim de semana ele também conta. Então, se você pega uma horinha do seu fim de semana para organizar a sua alimentação da semana seguinte, né, para fazer uma prática de atividade física, fazer uma vez na semana é melhor do que não fazer nada. Claro que a gente tem um alvo de 150 minutos de atividade física por semana, mas se você fizer só uma vez na semana, 20 minutos, meia hora, uma hora, tá ótimo, começa. Você precisa sair da inércia de não estar fazendo. Então utilize o seu fim de semana para te ajudar a planejar a sua semana e estabeleça metas. Não fique assim, vou fazer atividade física 2 vezes na semana. Estabeleça o dia, estabeleça a hora, estabeleça o local que você vai fazer essa atividade física. Vai ser em casa, vai ser na academia, vai ser no parque para dar uma caminhada, enfim. Isso é importante porque te ajuda a realmente colocar para frente o teu planejamento que você precisa fazer. Estabeleça no seu fim de semana que dia que você vai marcar aquele exame. Que dia você vai ligar para o laboratório para agendar? Porque várias vezes eu solicito, dá 1, 2, 3 meses e a paciente demora a voltar com aquele exame. E tudo isso o tempo vai passando, o ano passa rápido demais. Então você precisa realmente estruturar e organizar quando que você vai fazer todos os exames, enfim, tudo para essa investigação, né? Isso é extremamente importante, tá? E aí entra essa questão do grande erro. Vocês às vezes ficam um tempão tentando. Então, o grande erro de quem tenta engravidar acima de 35 anos é ficar muito tempo tentando engravidar, não aconteceu, partir para uma investigação e aí só depois iniciar medidas que podem ajudar na sua fertilidade. Vamos voltar aqui e entender o que você precisa fazer. Se você tem mais de 35 anos, você precisa correr em paralelo, porque tempo é fertilidade. Então, o que você tem que fazer? Você precisa tentar engravidar, ao mesmo tempo investigar e também fazer as medidas de melhora de fertilidade. Porque entenda que essas medidas que a gente vai falar aqui, elas são para melhorar a tua fertilidade independente do caminho que você vá seguir. Seja se você vai conseguir engravidar espontaneamente, seja por um tratamento de baixa complexidade, como uma relação programada, ou uma inseminação intrauterina, ou até uma fertilização in vitro. A fertilização in vitro, infelizmente, ela não é 100%. Ela aumenta muito a probabilidade, a taxa da gravidez acontecer. Mas, se você se prepara para essa gravidez, você tem muito mais chance dela acontecer mais rápido, do seu resultado de tratamento ser muito mais efetivo. Então, se você tem mais de 35 anos, corre em paralelo. Comece a tentar engravidar, mas ao mesmo tempo investigue se tem algum fator que pode te levar a uma dificuldade de engravidar e já comece as medidas de melhora de fertilidade. A gente sabe hoje que algumas coisas melhoram a fertilidade. Atividade física, suplementação adequada, alimentação, algumas práticas da medicina chinesa como a acupuntura também podem ajudar. Então tudo isso é extremamente importante para você conseguir engravidar mais rápido e não perder tempo, tá? Tempo é fertilidade, isso tem que ficar muito claro para você. Se você tem já um diagnóstico de alguma patologia como a endometriose, síndrome de ovário policístico, ou já sabe que tem baixa reserva, você precisa caminhar
em paralelo com um profissional de reprodução humana assistida para te orientar o que você tem que fazer, quais é o timing das coisas, tá? Porque às vezes elas precisam de alguns ajustes, tá? Vamos lá. Um segundo erro aqui, né, que eu vejo muito vocês cometendo, quem tem mais de 35 anos e comete esse erro, é não focar, focar apenas na alteração e não focar na base. Então, reforçando o que eu acabei de falar, se você tem mais de 35 anos, não foque apenas naquele exame que deu alterado. Foque na base. Como é que você trata essa base? Como é que você aduba essa terra? Como é que você aduba, né, a chance de você conseguir engravidar, aumentar essa chance? Você precisa dos nutrientes, você precisa melhorar a tua fertilidade, independente do caminho que você vai percorrer, tá? E focar só no problema, focar só na alteração do exame, nem sempre vai te dar um resultado tão positivo. Claro que é importante tratar o que precisa ser tratado, mas se você, às vezes, trata, né, cuida dessa base, você muitas vezes vai melhorar o resultado daquele exame. Então, por exemplo, se você tem uma alteração, né, na sua menstruação, você tem uma menstruação irregular, e você fica preocupado e só olhando que no seu ultrassom deu síndrome de ovário policístico, deu ovário policístico e você fechou lá o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Se você tratar a base, você vai resolver. Você vai voltar a ciclar normal. Qual que é a base? Mudança do estilo de vida, perda de peso. Você vai conseguir voltar a ciclar melhor, né? Se você tem endometriose com cólica e você tá com uma cólica incapacitante, um fluxo muito intenso, e você só olha isso, né? E você às vezes vai para algum tratamento, né? Vai para uma estimulação de uma relação programada ou uma inseminação, e você não trata aquilo ali, não desinflama aqueles focos, você diminui a chance daquele tratamento dar certo. Então, tratar alimentação, suplementação, estilo de vida é essencial, e isso é a base, é extremamente importante, tá? Então, como é que você vai organizar? Isso que eu falei, investigar. Geralmente, a investigação, para ela ser mais completa, ela precisa ser orientada por um médico especialista em reprodução humana assistida. Então, se você está tentando engravidar há mais de 6 meses, se tem mais de 35 anos e está com mais de 6 meses de tentativa, você precisa procurar um médico especialista em reprodução humana assistida. Nem sempre o ginecologista vai conseguir fazer um rastreio tão completo, né, do que o especialista. Agora, se você somente tem acesso ao ginecologista, perfeito. Vá ao ginecologista, se informe, assista as lives, busque conteúdo, né, para você entender o que você precisa de exames. E aí, uma investigação básica para quem quer engravidar é avaliação de reserva ovariana, é interessante, exames de sangue, hemograma, glicose, colesterol, né? Você avaliar suas vitaminas, a TSH, T4, que é a tireoide, isso é extremamente importante. Agora, outros exames essenciais, a esterossalpingografia, que é o exame que a gente avalia as trompas. A esteroscopia pode ser às vezes necessária se você já vem um tempo tentando engravidar e se tem mais de 35 anos. A gente pisa um pouco o pé no acelerador para fazer essa investigação. O ultrassom transvaginal é essencial. Se você tem uma cólica intensa, uma suspeita de endometriose, pode ser interessante associar a ressonância da pelve. E o parceiro também precisa ser avaliado. Se ele tem menos de 45 anos e não tem um fator de risco, geralmente o espermograma básico, um exame de sangue, é o suficiente. Mas se ele tem mais de 45 anos, se ele é tabagista, se ele está acima do peso, se ele ingere muita bebida alcoólica, né, se ele tem alguma doença, se ele tem história de varicocele, é interessante pedir a fragmentação nesse espermograma do DNA espermático. Então, o espermograma com fragmentação de DNA e capacitação é importante para um parceiro que tem algum fator de risco, tá? Então, prosseguir essa investigação é essencial. E aí, paralelo a isso, o que você vai fazer? Você vai tirar os que a gente chama inimigos da fertilidade. O que seriam os inimigos da fertilidade? Vai tentar se expor menos aos disruptores endócrinos, que estão presentes muitas vezes, né, nos agrotóxicos, no plástico. O plástico, quando vai daquele pote ao micro-ondas, por exemplo, ele libera um pouco de microplásticos ali no alimento. Então, o ideal é, se você for armazenar um alimento em extremos de temperatura, seja no freezer, no congelador
ou passar pelo micro-ondas é estar em pote de vidro, né? Você tentar beber água em garrafas de vidro e não de plástico. Você evitar as panelas de teflon, porque elas podem liberar aquelas substâncias ali do teflon. Então procure usar panelas ou de inox ou preferencialmente de cerâmica. Tudo isso você vai minimizando a sua exposição aos inimigos da fertilidade. Se você conseguir consumir alimentos orgânicos, maravilha, porque você diminui a sua exposição aos agrotóxicos. Às vezes você não precisa substituir todos os alimentos das suas frutas e legumes, né, para orgânicos, porque às vezes o acesso é mais difícil financeiro. Mas tente sempre lavar a casca, retirar a casca do que você pode retirar se você não for consumir orgânico, ou fazer algumas trocas dos alimentos que tem mais pesticida. Pode ser interessante também, tá? Diminuir o consumo de industrializados, né? Ter uma regularidade no teu sono. Então não é só a quantidade de horas que você dorme, né? Que o ideal é de 7 a 9 horas, mas o horário que você vai dormir. Você vai dormir que horas? Vai dormir após as 10h30? Tem que dormir antes, né? Porque não é só a quantidade de horas, mas o horário que a gente inicia o sono vai ajudar a regularizar os nossos hormônios. Então se você tem, por exemplo, uma menstruação irregular, procure ajustar o horário do seu sono, do início do seu sono. Isso às vezes é um passo importante para ajustar a tua ciclicidade e voltar a regularizar o seu ciclo, tá? Outra coisa importante, evitar carne vermelha, evitar doce, tudo isso a gente considera como se fosse um inimigo da fertilidade. Claro que você não precisa entrar em paranoia, né? Mas o máximo que você puder diminuir para não consumir esses alimentos é o ideal, tá? Evitar, então, quando você reduz o plástico, você reduz o BPA. Quando você reduz sua exposição a, por exemplo, maquiagens, né, que tem contaminação por fitalato, tintas de cabelo, né, que podem ter contaminação por chumbo. Então, tudo isso é importante você tentar fazer, evitar, tá? E incluir. O que você vai incluir na tua alimentação? O que você vai incluir, né, no seu dia a dia para aumentar a sua fertilidade? Água. Como que você vai calcular a quantidade de água que você precisa? Você vai pegar o seu peso em quilos e vai multiplicar por 35. Você vai achar a tua meta de água, né? Não é só de líquido, é especificamente água, tá? Então isso é extremamente importante para você começar a perceber melhor o seu muco, né? Você hidratar o seu corpo é importante para o funcionamento regular do seu corpo e aumentar a sua fertilidade. Você precisa também, né, fazer atividade física, incluir o peixe 2 vezes na semana no seu cardápio, se possível, né? Fruta 2 a 3 vezes ao dia, legumes e verduras todo dia, se possível no almoço e na janta. Tudo isso tem embasamento, né, na dieta que melhora a fertilidade, que os trabalhos mostram que melhora a fertilidade. Então, a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo, né, essa base dessa alimentação, ela traz muito o aumento da fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Não basta só a mulher entrar nessa alimentação, o homem também é importante fazer essa alimentação adequada. E se você quiser dar um plus, uma coisa a mais, o que você pode fazer? Suplementar. E a suplementação, o ideal é que você faça uma dosagem de sangue para avaliar as vitaminas e o quanto que você precisa repor de cada uma. Existem vitaminas como vitamina D, vitamina B12, C, A, E, ácido fólico. Tudo isso você consegue dosar no sangue e ter um norte do que você precisa suplementar mais. O ferro, a ferritina. Então são exames importantes para fazer. Então qual é a suplementação básica de quem quer engravidar? Metilfolato, ômega 3, coenzima Q10 e vitamina D. Isso aqui, esses 4 são a base. Agora, se você tem, por exemplo, né, um ciclo irregular, uma síndrome de ovário policístico, você pode acrescentar o NAC. Você tem resistência insulínica, pode acrescentar o inositol, né, que podem ajudar também. Você tem baixa reserva ovariana, você pode acrescentar o ácido alfa-lipoico. Se você tem endometriose, você pode acrescentar a vitamina C. Então, cada especificidade, por isso que é tão importante o diagnóstico. Cada diagnóstico faz você ter um norte em relação a qual tipo de suplementação você precisa também acrescentar. Então, de forma resumida, tem mais de 35 anos, você precisa correr em paralelo a tentativa, a investigação
e a melhora da base da sua fertilidade do seu parceiro. O que você vai fazer nessa melhora de base? Atividade física, que é inegociável, nem que seja uma vez na semana. Alimentação adequada, reduz carne vermelha, come peixe, legumes e verduras, frutas, né? Você pode comer oleaginosas, que são nozes, castanhas também ajudam, tá? Diminui o ultraprocessado, diminua doce, açúcar, diminua o álcool. Tudo isso é importante para a tua fertilidade. Inclua na sua suplementação vitamina D, coenzima Q10, ômega 3 e metilfolato. Isso é o básico, tá? E na investigação, avalie fator tubário com a histerosalpingografia, avalie a sua parte metabólica, avalie os seus hormônios TSH, T4 livre, avalie sua reserva ovariana, né? Isso é extremamente importante também. Avalie a sua cavidade uterina, se o seu endométrio fica, né, através de um ultrassom transvaginal seriado, se ele fica trilaminar, com o tamanho adequado no momento que você está no período de ovulação. Tudo isso é importante. E avalie o espermograma do seu parceiro. Agora, se o parceiro tem algum fator de risco, mais de 45 anos, sobrepeso, obesidade, fuma, ingere muita bebida alcoólica, tem história de varicocele, faça um espermograma um pouquinho mais específico, espermograma com capacitação e fragmentação de DNA. Se você tem história de abortamento, também é ideal que ele faça esse tipo de espermograma. Às vezes avaliar o cariótipo de vocês dois. Então, tá vendo quanta coisa a gente precisa realmente avaliar e aprofundar nessa investigação? Isso tudo para acelerar a chegada do seu positivo. Então, o meu objetivo aqui é te dar a clareza do que você precisa fazer. Então, se você tem mais de 35 anos, comece a investigar. Ai, doutora, tô ansiosa, eu quero tentar engravidar por um tempo espontâneo. Ok. Então, o que você vai fazer? Fazer o seu check-up ginecológico, tá? E vai fazer a melhora do seu estilo de vida, porque isso é a base para você engravidar mais rápido e também ter uma gestação com qualidade, uma gestação saudável. Agora, se você tem mais de 6 meses tentando, aí não tem jeito. O ideal realmente é você aprofundar essa investigação, porque tempo é fertilidade. Nessa live de hoje, eu não consegui responder as perguntas de vocês, que vocês geralmente mandam aqui, engrandecem sempre, mas eu vou abrir a caixinha de perguntas. Então eu vou colocar lá nos meus stories agora essa caixinha de perguntas para vocês colocarem as dúvidas que tem e eu vou respondendo, tá? Então, muito obrigada pela atenção, espero ter dado essa clareza em relação ao que uma mulher com mais de 35 anos precisa fazer para acelerar essa chegada do positivo, né? Se tiver dúvida, coloca lá na caixinha que eu vou respondendo. Um beijo, até lá!